O direito eleitoral é um conjunto sistemático de normas de direito público, regulando no regime representativo moderno a participação do povo na formação do governo constitucional. O direito eleitoral no Brasil é o ramo autônomo do direito público, encarregado de regulamentar os direitos políticos dos cidadãos e o processo eleitoral. A Justiça Eleitoral cuida do processo eleitoral, mais especificamente com o fim de assegurar a normal apuração da vontade popular. Este é um ramo do Poder Judiciário, composto pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos Tribunais Regionais Eleitorais, juízes eleitorais e juntas eleitorais. A Justiça Eleitoral brasileira não possui um quadro exclusivo de magistrados eleitorais, sendo que sua composição é formada por juízes e advogados de diferentes áreas de direito. As funções da Justiça Eleitoral são garantir a seriedade do processo eleitoral, comandar e organizar as eleições, evitar abusos e fraudes eleitorais, preservar direitos e garantias por meio da lei, exercer o poder da Polícia Eleitoral, processando e julgando as infrações administrativas e crimes eleitorais. Financiamento público de campanhas entende-se como a destinação de recursos públicos a campanhas eleitorais e a partidos políticos, proporcionalmente à representatividade desses partidos no parlamento. No Brasil, os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário, previsto pela Constituição e já existente. No entanto, os recursos desse fundo representam apenas uma parcela muito pequena do total gasto nas campanhas políticas, sendo que a maior parte desses gastos é coberta por contribuições dos membros do partido, bem como por doações de pessoas físicas e principalmente de pessoas jurídicas. Na discussão sobre o financiamento de campanhas e partidos políticos, existem basicamente três posições. A primeira, que defende o financiamento exclusivamente público dos partidos de campanha. A segunda, contrária ao financiamento público ou exclusivamente público. E uma terceira posição, que defende a proibição de doações por pessoas jurídicas, empresas e partidos e campanhas, além da imposição de limites a doações feitas por pessoas físicas. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso ponto de encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Toda quinta-feira e todo domingo às 11h30 da noite. Você é o nosso convidado especial. E você já sabe, se você quiser participar, sugerir, criticar, elogiar, mandar pautas, perguntas, você tem agora aparecendo aí na nossa tela todas as nossas mídias sociais. Nosso site, nosso Facebook, WhatsApp, e-mail. Você é o nosso convidado especial. E essa noite é com imenso prazer que eu recebo o doutor Alexandre Rolo, especialista em direito eleitoral. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme recebê-lo aqui e brilhantar o nosso público aí com as suas respostas, com as suas elucidações em temas tão políticos, né? Vou chamá-lo de Alexandre, fica mais fácil. Alexandre, atualmente no Brasil, as pessoas, o primeiro reflexo da pessoa, do cidadão comum, horário eleitoral, campanha eleitoral, vai começar no rádio, vai começar na televisão, mas isso é aquela história de partido, é sempre a mesma coisa, não muda. Existe já uma prevenção por grande parte da população contra isso. Como funciona a lei eleitoral no Brasil? Espaços ocupados na rádio, televisão, os candidatos, os partidos, se é pago, não é pago, distribuição, como acontece isso atualmente no Brasil? Pastor, antes de responder a sua pergunta, que é uma pergunta muito oportuna, eu gostaria de agradecer ao convite, dizer que para mim é uma honra estar aqui nesse prestigioso programa. Fico à disposição sempre que for necessário de voltar, mas falando especificamente do horário, chamado horário eleitoral gratuito, né? Nas eleições, antes de falar especificamente do horário eleitoral gratuito, vamos dizer o seguinte: nas eleições existe uma coisa chamada propaganda eleitoral.
O que é a propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral é o meio do candidato se apresentar para o eleitor. É na propaganda eleitoral que o candidato se apresenta para o eleitor dizendo: eleitor, eu sou candidato, meu nome é esse, meu partido é esse, minhas propostas são essas, minhas qualidades são essas, etc. e tal. E são várias as formas de propaganda eleitoral. Uma delas é justamente a utilização do chamado horário eleitoral gratuito, que é o tema da sua pergunta. O horário eleitoral gratuito, eu costumo dizer gratuito entre aspas, porque não é, na verdade, um horário eleitoral gratuito. O horário eleitoral é uma das formas que eu digo, e é assim que funciona, de financiamento das campanhas eleitorais pelo poder público, porque quem paga essa conta do horário eleitoral é justamente a sociedade civil, é o Tesouro Nacional. Quer dizer, o contribuinte, o eleitor, no que se fala horário eleitoral gratuito, ele está pagando, ele está desembolsando um dinheiro público para se ter esse horário no rádio e na televisão? Sim, durante 45 dias antes das eleições, então o tempo é de 45 dias, são separados tempos, é separado um tempo para a realização do horário, para a utilização do horário eleitoral, tanto nas emissoras de rádio como de televisão. E como é que funciona isso? Então as emissoras de rádio e televisão cedem esse tempo diário para os partidos e recebem lá na frente as chamadas compensações fiscais. Então, o fisco, o poder público que iria receber um dinheiro de impostos lá na frente, recebe menos por conta dessas compensações fiscais pela cedência daquele tempo de rádio e de televisão. Quer dizer, não é feito como se fala na prática, não é feito o cheque entregue para a emissora de rádio e televisão, mas lá na frente, quando ela teria que prestar contas ao fisco, ao leão, com os pagamentos de tributos, ela tem uma isenção ou um reembolso desse pagamento por ter sido ocupado o horário dela com a propaganda eleitoral. É exatamente isso. Então, para dar um exemplo numérico, se a emissora tinha que pagar 5 milhões, ela não paga 5 milhões, ela paga 5 milhões menos todo aquele tempo que ela cedeu para os candidatos, partidos e coligações, que é justamente a compensação fiscal. E lá, então, naquele momento do horário eleitoral chamado gratuito, é que os candidatos vão, então, se apresentar à população. Então, o horário eleitoral é gratuito para os candidatos, partidos e coligações, mas quem paga essa fatura, na verdade, é o povo, é a sociedade brasileira. E como é feita, Alexandre, essa distribuição entre os partidos? Por exemplo, a gente nota que os partidos maiores têm um tempo maior na televisão, Sim. Os partidos menores, menor. Como é feito isso daí? É proporcional? Existe uma legislação específica? Como é dividido? Existe uma legislação específica, uma lei federal que cuida das eleições, Lei 9.504 de 97, que diz quais são as formas de divisão. Então, o que está posto nessa lei? A lei diz que 1/3 do tempo é dividido igualmente entre todos os partidos. E os outros 2/3 do tempo, essa divisão é proporcional à bancada dos partidos. Então, quanto maior o número de deputados que aquele partido tem, maior é o tempo que aquele partido tem. Por isso que nós vemos, para falar do exemplo de uma eleição presidencial, por que um candidato, ou de governador, tanto faz, vamos pegar uma só, eleição presidencial. Por que um candidato tem muito mais tempo do que um outro candidato? Porque quando o candidato faz uma coligação de partidos apoiando aquele determinado candidato, o tempo dos partidos somam-se as bancadas, somam-se esses tempos, por isso que tem candidato que tem mais tempo e candidato que tem menos tempo. Todo partido tem direito a esse horário na televisão? Todo partido que tenha candidato, por exemplo, a presidente da República, entra nessa divisão. Então, que tenha candidato ou que esteja apoiando dentro de uma coligação. Então, se nós temos um candidato apoiado por 15 partidos, esses 15 partidos, o tempo desses 15 partidos se soma e é utilizado, então, por aquele determinado candidato a presidente da República. Na sua opinião, é a melhor forma? Dá para melhorar? É justo, é injusto? Porque nos Estados Unidos a coisa funciona um pouquinho diferente. Lá não existe o horário eleitoral gratuito, nada. Existe o debate das pessoas na televisão, que é interesse das emissoras em transmitir, porque são audiências enormes. E existe também o horário que o partido vai lá e compra. Sim. Partido republicano, democrata, vai lá na televisão, olha, eu quero fazer a divulgação desse candidato aqui, eu preciso comprar seu horário. Aqui no Brasil,
Dá para melhorar isso daí? Essa é uma diferença muito grande entre o sistema americano e o sistema brasileiro. No sistema americano, como você mesmo disse, pastor, é possível que o candidato ou que o partido compre espaço no rádio e na televisão. Aqui no Brasil isso não é permitido. Então vamos imaginar que eu fosse candidato, sou milionário, quero gastar dinheiro comprando um espaço em determinadas emissoras de rádio e televisão. Não posso. É proibida a compra de espaço nas rádios e na televisão pelo direito brasileiro. A lei proíbe isso. Então, por isso que se fala em horário eleitoral gratuito. Que eu particularmente concordo. Pois é. Eu particularmente acho que... Porque senão existe um desequilíbrio na disputa. Né? Eu sou um defensor da propaganda eleitoral em geral. Eu sei que o nosso telespectador vai reclamar, vai dizer, poxa, mas é chato. Como você mesmo disse, né? Quando começa o horário eleitoral gratuito, todo mundo fala, mas isso é chato, é muito... não dá para assistir porque é chato. Agora, eu sou um defensor, não necessariamente do horário eleitoral gratuito, mas da propaganda eleitoral como um todo. Porque a propaganda eleitoral, ela possibilita a renovação dos quadros políticos brasileiros. Sem a propaganda eleitoral, em todas as formas, eu estou falando aqui macro, não especificamente do horário no rádio e na televisão. Sem a propaganda eleitoral, eu não consigo aparecer para o eleitor. Eu não consigo dizer para o eleitor, eleitor, eu sou o Alexandre, minhas propostas são essas, minhas qualidades são essas, etc. E aqueles que já estão sentados na cadeira do poder, eles conseguem se reeleger com muito maior facilidade se nós não tivéssemos propaganda eleitoral. Porque quem está sentado aparece, de alguma forma. Durante o exercício do mandato aparece. Quem é uma nova liderança não aparece. Para aparecer, depende da propaganda eleitoral. Dá para melhorar? Você pergunta e eu respondo. Dá para melhorar o horário eleitoral gratuito? Eu acho que sim. Eu acho que dá para democratizar melhor. Essa questão de 1/3 igualmente, 2/3 proporcionalmente, talvez desse para dar uma melhorada. Talvez desse para fazer metade igualmente. Seria uma equação, quem sabe, mais justa, né? Estou dando um exemplo, eu não tenho exatamente o número correto, mas de repente 50% divide igualmente com todo mundo e 50% proporcionalmente. Talvez fosse um pouco mais justo, então nós teríamos sim condição de melhorar. Um tema que é muito, muito polêmico e agora, à medida que esses escândalos vêm sucedendo, vêm aparecendo na política brasileira, toda hora se retoma isso. Financiamento de campanha. Para muitos, não, mas é normal, porque pode ajudar você, pode ajudar outro candidato, pode ajudar do partido A, do B, do C. Outros, não, mas não deveria, porque esse dinheiro vem de empreiteira, esse dinheiro vem de banco, esse dinheiro vem não sei de onde, que depois os políticos vão ter compromisso com esses setores ou com esses empresários. O que a lei prevê hoje e qual seria o caminho certo para financiamento de campanha no Brasil? Outro tema muito discutido atualmente, realmente. A questão do financiamento, hoje o financiamento é misto. Então, como é que são financiadas as campanhas eleitorais hoje? Financiamento público e privado. Então, é misto. Uma parte de dinheiro público e uma parte de dinheiro privado. Dinheiro privado, dinheiro do próprio candidato. Desculpe, esse público, esse dinheiro é repassado, para o nosso telespectador entender, é repassado ao partido e o partido repassa aos candidatos ou é repassado diretamente ao candidato? Tá, então vamos falar primeiro do financiamento público. A parte do financiamento público é composta de uma coisa chamada fundo partidário e do horário eleitoral gratuito. Porque, como a gente acabou de falar, o horário eleitoral gratuito é financiado pelo poder público através das compensações fiscais. Como é que funciona o fundo partidário? Diz a lei dos partidos políticos. Todo ano, o Tesouro Nacional reserva 35 centavos por eleitor. Então, nós pegamos a quantidade de eleitor no Brasil, que são milhões de eleitores no Brasil, multiplicamos por 35 centavos e esse dinheiro é, então, destinado, sai do governo, do Tesouro Nacional para o chamado fundo partidário. E aí o fundo partidário é uma divisão... Se a gente falar em termos de 100 milhões de eleitores, não é, mas é um número, sei lá, próximo, 100 milhões de eleitores, é 35 centavos, então o Tesouro Nacional de cara já tem um repasse aqui de 35 milhões para os partidos. É mais do que isso, mas... Tudo bem, nesse seu exemplo, seria 35 milhões de reais. E esses 35 milhões de reais são divididos de que forma? 5%
igualmente entre todos os partidos e 95% também proporcionalmente ao número de deputados federais de cada partido. Então, quanto maior a bancada do partido, maior a quantidade de dinheiro sempre que esse partido federal. Sempre deputado federal. Então, essa é a parte do financiamento público. E nós temos hoje também, por isso que se fala em financiamento misto, nós temos o financiamento privado. Doações de pessoas físicas, doações de pessoas jurídicas e o dinheiro próprio do próprio candidato. Então, eu sou candidato, eu quero usar dinheiro meu para a minha campanha, eu também posso utilizar. Então, hoje é assim que funciona. O financiamento é um misto de dinheiro público e de dinheiro privado. Tem limite de doação privada para o candidato ou não? Tem limite. Pessoa física, 10% daquilo que recebeu no ano anterior à eleição. Então, por exemplo, se a eleição é em 2014, quanto que a pessoa física pode doar? 10% daquilo que declarou no imposto de renda de 2013. Então, se eu declarei 100 mil reais, em 2013, até 10%, até 10 mil reais. Pessoa jurídica, 2% do faturamento bruto da pessoa jurídica. Então, se nós pegarmos aí uma grande empreiteira, um grande banco, 2% do faturamento bruto de dinheiro. É muito dinheiro. E da pessoa, do próprio candidato? Vamos supor que um candidato seja extremamente rico, não tenha problema financeiro nenhum, ele fala, eu resolvi ser senador ou deputado e eu vou pegar 100 milhões de reais, que não é nada para mim, e vou colocar na minha campanha. Não tem limitação? Tem uma limitação que é fixada pelo próprio partido. Então, se o partido desse candidato fixar que para a campanha de senador, a pessoa vai poder gastar no máximo, o candidato vai poder gastar no máximo 100 milhões de reais, qual é o limite que esse candidato pode gastar? 100 milhões de reais. Que é o total fixado, o limite total fixado pelo partido. E aí fica a critério do partido? Fica a critério do partido. A legislação aí então, não impõe limite? Não. Se o partido quiser fixar em 50 milhões, está fixado em 50 milhões. Se o partido quiser fixar em 500 milhões, o teto é 500 milhões. Sempre lembrando que isso é um teto. Não significa que o teto tem que ser atingido. Muitas vezes o que o partido faz? Chuta um pouquinho para cima o teto. Para deixar uma folga para os candidatos. Para deixar uma folga para o candidato. Então, chuta-se 10 milhões, por exemplo, para deputado estadual, e o deputado estadual gasta 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, não chega a atingir o teto. Então, isso é fixado pelo partido político. O que se fala em termos de reforma política ligada ao financiamento? Uma das propostas é que nós tivéssemos o financiamento público exclusivo. Pelo financiamento público exclusivo, nós acabaríamos com financiamento privado, acabaríamos com doações de pessoas físicas, jurídicas e com dinheiro do próprio candidato não pode mais. Ficaríamos só com financiamento público exclusivo. E aí, uma das propostas que está lá na Câmara dos Deputados é multiplicar esse 0,35 centavos por eleitor, multiplicar isso por 20. Passaríamos a ter R$ 7,00 por eleitor todo ano, anualmente, para ser utilizado nas campanhas eleitorais. Mas isso não oneraria muito o Tesouro? Eu particularmente sou contra. Porque vai ser um volume de dinheiro enorme. Eu sou radicalmente contra. Hoje, a gente usou um exemplo aqui de 35 milhões de reais. Não é isso. Hoje é por volta, quase 200 milhões de reais que já são destinados do Tesouro Nacional para o fundo partidário. Fora o horário gratuito. Fora o horário gratuito. Tá? Só fundo partidário. Nosso telespectador já vai fazendo a conta. São quase 200, mais o que deixa de arrecadar em impostos porque ocupa o espaço do rádio e televisão. Isso é o custo da eleição. Vai exatamente. Então, vamos lá, vamos anotar. Então, hoje já é por volta de 200 milhões. Tem proposta de multiplicar esses 200 milhões por 20. Eu não sou bom de matemática. 4 bilhões. Eu não sou bom de matemática, mas faça essa 4 conta. bilhões. Então. 4 bilhões, que sei. Então, eu acho que é isso bilhões, mesmo. 4 bilhões. Então, é uma das propostas, não é a única, tem propostas mais modestas, tá? Mas uma das propostas é, então, todo ano, 4 bilhões de reais de recursos públicos para o financiamento de campanhas eleitorais. Eu sou radicalmente contra, até porque eu não acredito que com financiamento público exclusivo nós vamos acabar com uma coisa, lamentavelmente, que ocorre, que é o chamado Caixa 2. Então, quem é que garante que com a adoção do financiamento público exclusivo nós vamos acabar com o Caixa 2? Ah, mas a empresa, você mesmo falou e tem razão, a empresa que doa, ela não está doando, a empresa que hoje doa, ela está investindo. E ela vai querer um retorno do investimento dela. Está perfeito. Eu concordo com esse raciocínio. Eu acho que muitas das pessoas jurídicas... Mas é legal. Hoje a lei permite. Hoje é legal. Hoje é legal. Mas eu concordo que há segundas intenções por trás disso. Agora, o que eu digo é o seguinte. A empresa que doa com segundas intenções,
ela já não é muito séria, porque ela está com segundas intenções. E se ela não é muito séria e tem segundas intenções, nada impede que, ao adotarmos o financiamento público exclusivo, ela continue praticando o Caixa 2. Afinal de contas, ela não é muito séria mesmo. Então, não adianta, quer me parecer, nós adotarmos o financiamento público exclusivo, porque as empresas que têm segundas intenções vão continuar doando através do Caixa 2 e, ao mesmo tempo, nós vamos onerar demais o Tesouro Nacional, que já é um Tesouro Nacional combalido, como você sabe. Nós não temos saúde, nós não temos educação direito, nós não temos moradia, tudo. Se a gente andar aqui na cidade de São Paulo 500 metros, você vai encontrar gente, morador de rua. Quer dizer, enquanto nós não tivermos habitação... Não tem creche, não tem colégio com educação de qualidade. E só um detalhe, você falou de Caixa 2, para o nosso telespectador lembrar. Veja como isso é importante. Fernando Collor de Mello sofreu processo de impeachment devido ao Caixa 2 da campanha, que na época se alegou que o PC Farias, que era o tesoureiro dele, não havia prestado contas, etc. Dinheiro de campanha. Recentemente, escândalo do Mensalão. A origem, pelo menos alegada, e depois provada que houve corrupção e a origem atrelada a isso, o que era? Campanha, caixa de campanha. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser muito transparente, muito controlada, porque senão há um desequilíbrio de forças. O candidato nunca vai disputar a igualdade de condição com o outro que tem ou um Caixa 2, ou que tem uma doação enorme para a campanha dele. Ele tem, um candidato vai ter mais horário na televisão, mais dinheiro para a campanha, com o Caixa 2 na campanha, que se ocorrer e não é fiscalizado, é um desequilíbrio total. Pois é. E uma coisa também, essa questão da bancada, né? Que se fala muito, que se critica muito a questão do puxador de voto, né? Por que o partido vai atrás do puxador de voto? Por que o partido vai atrás do palhaço? Por que o partido vai atrás da mulher fruta, do jogador de futebol, do artista, etc. Porque o sistema eleitoral é perverso. O sistema eleitoral faz com que os partidos corram realmente atrás do puxador de voto. Por quê? Porque quanto maior a bancada de deputado federal, maior a quantidade de dinheiro que ele recebe do fundo partidário. Quer dizer, então o partido é refém do próprio sistema eleitoral. Daí, então, os chamados puxadores de voto. A explicação é essa. Por que eu corro atrás do puxador de voto? Porque eu preciso eleger uma bancada grande de deputados federais para receber mais dinheiro do fundo partidário e para ter mais tempo no horário eleitoral, no horário de rádio e de televisão. Isso é importante o telespectador saber. E aqui não vai nenhum tipo de crítica. Mas você que votou lá 4 anos atrás, você que votou num palhaço para dar um tapa na cara da sociedade, você que estava descontente, falou, vou dar meu voto de protesto a um palhaço. Você sabia que você elegeu 2 mensaleiros que estavam já condenados pelo voto que você deu para esse palhaço? Sabia disso? Você pensa que se votou no palhaço, foi uma coisa legal, engraçada, você foi um cara assim, muito bacana, passou por cima de tudo. Você elegeu 2 mensaleiros condenados por corrupção no STF votando no seu palhaço. Vote consciente, pense nisso. Que é a questão, muito bem lembrado, que é a questão do sistema proporcional. Você vai falando alguma coisa, eu já vou enganchando outro assunto, né? Que é a questão do sistema proporcional. Então, para explicar bem para o nosso espectador, como é que funciona essa questão de vota no palhaço ou vota no Enéas? Lembra do Enéas Carneiro? Enéas também. Meu nome é Enéas. Grande puxador de voto. Então, puxador de voto. Como é que acontece no sistema proporcional? O sistema é chamado de sistema proporcional, só para a gente lembrar, funciona. Através do sistema proporcional, nós elegemos vereadores, deputados estaduais, federais e distritais, lá no Distrito Federal. Esses cargos são eleitos através do sistema proporcional. Por que o sistema proporcional se chama proporcional? Porque o número de candidatos que cada partido vai eleger é proporcional aos votos obtidos pelo partido. Então, quanto mais votos o partido tem, maior o número de candidatos que ele vai eleger. Então, a lógica é mais ou menos o seguinte, se o partido A fez 30% dos votos, elege 30% das cadeiras em disputa. Se o partido B fez 20% dos votos, elege 20% das cadeiras em disputa e assim sucessivamente. Então, como é que funciona o puxador de voto? O palhaço, o Enéas, agora falecido. Você vota, por exemplo, quociente eleitoral na última eleição para deputado federal aqui no estado de São Paulo foi 300 mil votos, perdão. 300 mil votos. Então, a cada 300 mil votos, você elege um candidato. Então, se o palhaço fez 300 mil votos, ou se o Enéas fez 300 mil votos, ele está eleito. Mais 300 mil, ele e mais um. Mais 300 mil, ele e mais 2. E assim sucessivamente. Ou seja, às vezes, um candidato que teve
80, 90 mil votos a deputado federal, dependendo do partido dele, mesmo ele tendo, às vezes, 100 mil votos, ele não é eleito. E um outro candidato, que também é candidato a deputado federal por outra legenda, se ele tiver 25, 30, 50 mil votos, ele vai ser eleito. Por quê? Porque o coeficiente do partido atingiu um número que ele vai poder eleger N candidatos. Então não é, aquele candidato teve 100 mil votos, está eleito. Não é bem assim. O sistema brasileiro não é assim. O sistema proporcional permite esse tipo de, aspas, distorção. Então, realmente não são eleitos os mais votados. Uma das propostas de reforma política, inclusive capitaneada pelo nosso vice-presidente Michel Temer, é o Centrão. Como é que funciona o Centrão, o Distritão? Agora não lembro exatamente como é que é o nome que deram para isso, mas a proposta dele é simples. São 70 deputados federais em São Paulo, quem se elege? Os 70 mais votados, independentemente da votação do partido. Mesmo porque o brasileiro não tem a prática de votar no partido, então ele vota no candidato. São 70 mais votados. Então foram 1.000 candidatos a deputado federal. Quais foram os 70 mais votados? Foram esses aqui. Esses aqui estão eleitos. Então acaba com o sistema proporcional, proposta do Michel Temer. Que a mim também parece mais justo. Serão eleitos os 70 mais votados. Então é o povo mesmo que decide. Então os 70 mais votados estão eleitos deputados federais. O 71º é suplente. O 72º passa a ser suplente e assim por diante. Quais outros pontos da reforma política importantes para o Brasil que você vê que já poderiam ser implantados, que a gente deveria agilizar, acelerar? Uma das questões que se debate é a manutenção ou não da reeleição, do Instituto da Reeleição. Eu, particularmente, sou contra a reeleição. Eu penso que a reeleição permite um desequilíbrio muito grande entre os candidatos. Não é equilibrado, não é isonômico um candidato a governador sentado na cadeira de governador disputar com outro que não está sentado na cadeira de governador. Ou prefeito, ou presidente da República. Não estou falando especificamente de um cargo. Esses cargos majoritários. Então, inclusive, ele nem precisa se afastar. Não precisa se afastar do cargo. Então, quer me parecer que isso gera um desequilíbrio muito grande. Quem está sentado na cadeira de presidente, de governador e de prefeito e é candidato à reeleição, está numa situação 10 vezes, se não mais, de vantagem, 10 vezes mais vantajoso você estar sentado na cadeira e ser candidato à reeleição do que aquele outro que não está sentado na cadeira. Então, a gente já começa a partir de uma situação de desequilíbrio. Nós não temos uma igualdade de forças. Então, me parece que a reeleição não é algo bom em termos de isonomia entre os candidatos, que é alguma coisa bastante valorizada pela Justiça Eleitoral e pela lei eleitoral. Tanto quanto possível, garantir isonomia. A reeleição quebra totalmente essa isonomia. E, como você lembrou, reeleição que não exige o afastamento. Isso então, para mim é mais grave. Olha que estranho, pastor. O governador ou o presidente, para ser candidato à reeleição, ele continua sentado na cadeira. Agora, o ministro do presidente, se quiser ser candidato a presidente, esse precisa se afastar. Precisa sair, exato. Quer dizer, então o presidente não precisa, mas o ministro que é subordinado, esse precisa se afastar para ser candidato à reeleição, para ser candidato a presidente da República, por exemplo. Então, é uma questão que se discute. Eu, particularmente, sou a favor da ampliação do tempo de mandato. Então, a gente poderia, por exemplo... De 4 a 5 anos. De 4 para 5 ou de 4 para 6, mas acabarmos com a reeleição. Então, esse é um dos pontos que se discute. Outro ponto que se discute é a questão da coincidência de mandatos. Porque hoje nós temos eleições de 2 em 2 anos. Então, fala-se em acabar com isso. Ao invés de nós termos eleição de 2 em 2 anos, nós fazemos eleição de 4 em 4 anos e aí são todas as eleições. Mesmo porque ficou só prefeito e vereador isolado ali, né? O governador é junto com o deputado estadual, com o deputado federal, com o senador, com o presidente. Numa eleição. Uma eleição só. E ficou ali isolado prefeito e vereador. É uma discussão, eu particularmente sou contra. Eu que milito na Justiça Eleitoral, eu entendo que a Justiça Eleitoral não tem, na situação atual, não tem condição de cuidar de todas essas eleições num momento único, numa eleição só. Não tem como, porque seriam muitos candidatos. Outra coisa que eu acho ruim, mas tá discutindo, isso está sendo discutido, a coincidência de mandatos. Outra coisa que se fala em relação a isso é que se nós juntarmos vereador, prefeito e vice-prefeito junto com todos os outros, ninguém vai dar nenhuma bola para essas eleições que são menores. Porque se a gente junta tudo no mesmo balaio, com quem que o eleitor costuma se preocupar? Bastante com o presidente da República
um pouco menos com o governador, mas também, e aí vai caindo o interesse. Quer dizer, para prefeito e vereador, ninguém vai dar a mínima bola. O índice de voto branco, nulo ou de não voto vai ser fantástico. Então, quer me parecer, nesse ponto, meu ponto de vista é esse, que nós temos que ter eleições municipais separadas das eleições gerais. Então, eleições gerais, essas que nós tivemos em 2014, e as eleições municipais, vereador, prefeito e vice-prefeito, em anos separados. Os defensores dessa teoria de se unificar todas as eleições, eles têm a seguinte tese. Eu também não concordo. Se você unificar as eleições, os candidatos não vão ter mais aquela oportunidade de fazer a tal do cargo do temporário. Porque às vezes o candidato ele não conseguiu sair para governador, não conseguiu ser eleito governador, ele vai tentar a prefeitura. Mas ele está de olho mesmo no governo. Então, o que acontece? Ele vai fazer 2 anos de prefeitura, sair, deixar para o vice-prefeito, que você não elegeu, você elege o prefeito, você não elege o vice-prefeito, e ele vai tentar o governo do estado. E vice-versa. Então, dá uma oportunidade, quer dizer, ele dá uma segunda oportunidade ao político de tentar fazer o que ele não conseguiu. E aí, você não elegeu essa pessoa vice-governador e ele vai assumir o cargo. Como aconteceu aqui, aconteceu em São Paulo, no governo de São Paulo, na prefeitura de São Paulo. Quer dizer, eu acho que pelo menos esse aspecto seria salutar. Eu acho. O político teria que focar. Não, eu quero ser governador, eu quero ser prefeito, eu quero ser deputado. Concordo. Esse seria um benefício da unificação dos mandatos. A gente acabaria com esse mandato trampolim, digamos assim. Eu me elejo hoje prefeito, mas o que eu quero lá na frente realmente ser governador. Eu não quero ser prefeito. Então, acabaria com isso. Agora, insisto, a Justiça Eleitoral não está aparelhada para dar conta de tantas candidaturas, porque as candidaturas municipais, nas eleições municipais, nós temos um número de candidatos muito maior do que nas eleições gerais. Vamos lembrar. Sim, vereador, né? Vereador Sim, não... então, pois é, porque nas eleições gerais nós temos eleições nos 27 estados, 26 estados e no Distrito Federal. Nas eleições municipais nós temos eleição em cada município brasileiro, que são 5.500 municípios. Então vamos... Imagina o número de vereadores, né? Então, é uma loucura. É isso que eu ia dizer. Vamos multiplicar 5.500 municípios, vamos fazer as contas, né? Vamos multiplicar. Quantos candidatos a prefeito nós vamos ter em cada município? 2, 3? No mínimo. 2, 3. Então, são 3 candidatos a prefeito em cada município. 3 candidatos a vice-prefeito em cada município. Então, já são 15 mil candidatos a prefeito, 15 mil candidatos a vice-prefeito. E faça essas contas em relação aos vereadores. Põe em média aí, vai. Por município. 10, 15? Mais. Candidatos a vereador? Mais, porque cada partido lança. É um universo enorme. Cada partido lança 10, 15 candidatos. São 30 partidos, vezes 5.500 municípios. É muita candidatura para a Justiça Eleitoral julgar, por exemplo, o registro. Para o nosso espectador entender. Como é que funciona a candidatura? Não basta eu querer ser candidato, eu preciso registrar minha candidatura perante a Justiça Eleitoral. Então, cada candidatura pleiteada forma um processo de registro de candidatura e a Justiça Eleitoral tem que julgar cada um desses processos de registro de candidatura. É no processo de registro de candidatura que a Justiça Eleitoral vai avaliar, por exemplo, se aquele candidato é ficha suja, se é ficha limpa. Isso é feito no processo de registro. Imagina a Justiça Eleitoral julgando todos os registros de todos os candidatos do Brasil inteiro, desde presidente da República até vereador. Quer me parecer que isso não é possível com a estrutura que nós temos hoje na Justiça Eleitoral. Alexandre, nosso papo está ótimo, eu gostaria de continuar por muito tempo com você, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer por você ter aceito o nosso convite aqui, ter abrilhantado o nosso telespectador aí com as suas opiniões, e te colocar agora à disposição, algo que eu não te perguntei, algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Não, quero agradecer, pastor Denis, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Para mim foi uma satisfação, gosto muito de debater esses temas, são temas da minha especialidade, eu sou advogado, milito na Justiça Eleitoral, sou de uma família de militantes na Justiça Eleitoral, meu pai e minha mãe se conheceram no Tribunal Regional Eleitoral, só para você ter uma ideia, então para mim já vem no sangue. Já vem no sangue, então para mim é sempre um prazer estar debatendo esses assuntos, eu quero agradecer e me colocar à disposição para eventualmente nós voltarmos a conversar numa próxima oportunidade. Okay. Muito obrigado, Alexandre, foi um prazer recebê-lo. E você já sabe, o nosso encontro do final de noite, de quinta e de domingo, às 11h30 da noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.